Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui, bem-vindos a mais um Podtal. Hoje eu tenho a honra de receber um parceiro, um colega de profissão, Caio Cabral. Antes de passar a palavra a ele, vou fazer a abertura do livro da lei para iluminar aqui a nossa conversa. Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, que sirva. Se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Vou deixar aberta aqui para acompanhar a nossa conversa, cara. Maravilha. E tem uma parte ali que é a nossa cara. É, Se for ensinar, que ensine com coração, com boa vontade, né? perfeito. Você, como consultor empresarial também, Uhum. tenho certeza que leva isso todos os dias na sua caminhada. Bem-vindo. Obrigado, Alessandro, pelo convite. Uma honra fazer parte aqui do seu podcast, do Podtal. E você escolheu a dedo, né? Essa passagem aí, porque é isso. O nosso trabalho como consultor empresarial é, acima de qualquer coisa, ensinar. Né? Ensinar as pessoas, ensinar com o coração aberto, com paciência, que a gente atende, é, nós dois no caso, é isso, a gente atende empresas de todos os portes, todos os tamanhos, Todo tipo, todo segmento, tipo, né? todo segmento, todo tipo, empresário que está começando pela primeira vez, né? Ou seja, potenciais empresários que querem começar, empresários já de sucesso, grandes, já tem grandes empresas, e ainda assim, esses, às vezes esses que têm grandes empresas são os que mais querem aprender também Curioso ainda. isso, Isso né? é interessante. E ela tá, o ensinar, ele tá muito ligado com o servir, né? É bem Perfeito, curioso essa correlação. perfeito. Esse final de semana, a gente vai falar aqui, né, também apresentando. Hoje eu sou consultor empresarial da W1 Business, sou líder regional da região Centro-Norte. E nesse final de semana, a W1, que é uma empresa que tem um ecossistema muito forte, né? Então, assim, a gente tem a W1 Consultoria, que é até um assunto bacana, né, para a gente também tocar aqui no podcast, que é a W1 Consultoria sobre consultoria financeira para pessoas físicas, né? Ou seja, que é um grande problema no Brasil, que é essa Sensacional. falta de planejamento financeiro das pessoas físicas, de modo geral. E a gente tem o braço da W1 Business, né, do qual eu faço parte, que aí é a consultoria financeira, estratégica para as pessoas jurídicas. E nesse final de semana a gente participou, teve a W1 Awards, né? Ou seja, a premiação dos melhores consultores de 2024. A gente estava lá presente. E teve uma palestra do Flávio Canto. Foi sensacional, né? O Flávio Canto é judoca, campeão Uhum. olímpico, medalhista olímpico, né? E ele falou uma coisa muito interessante que era que ele tem uma empresa, um projeto social, e ele premiou alguns dos nossos consultores que foram, né, os melhores colocados em 2024 com uma faixa preta e branca, porque ele falou que o correto é a gente ser um faixa preta com alma de faixa branca, porque a questão é, por mais que você saiba, você tem que estar sempre querendo aprender. Putz, Ou seja, sensacional. você tem que se ver como faixa branca para aprender alguma coisa. E ele falou que justamente um dos golpes que ele usou, se eu não me engano, para ser medalhista olímpico, que ele foi medalhista olímpico, foi medalha de bronze, não vou lembrar agora também a Olimpíadas, mas ele aprendeu o golpe, ou seja, que ele foi, ganhou a medalha, ou até foi um título mundial de judô, com faixa roxa, se eu não me engano, também, ou faixa marrom. Não era faixa branca, mas era alguém abaixo dele. Uhum. E ele foi visitar essa pessoa, ele falou, cara, que interessante esse golpe, e ele nunca tinha visto. Ele chegou ali com a alma de faixa branca, falou, cara, me ensina esse golpe aí que eu nunca tinha visto ele. E ele já era faixa E ele preta, já era faixa renomado. preta, já era renomado, ele chegou ali para ser o professor, o cara, né? E acabou aprendendo com aquele novato, digamos assim, e usou o golpe dele para ser Cara, para conquistar ali a medalha ou o título, né, mundial de judô, não lembro o torneio, mas muito legal, né? é de Então, arrepiar, né? é arrepiar, cara. Não, a A, palestra dele lá foi a, muito a, boa. a dica que tem por trás disso, o insight que tem por trás disso é coisa de louco, né? Exatamente. É o que você falou no início. Tem empresários que já são empresários de sucesso, tem Uhum, duas, três, quatro empresas. Curiosamente, são os que mais buscam ajuda, informação, conselho, perfeito. né? Consultoria.
a conhecimento em geral, né? Isso. É curioso. É por isso que eles chegaram tão longe. E aí, infelizmente, a gente vê, às vezes, pequenos empresários, assim, rejeitando grandes oportunidades. A gente tem o Sebrae, por exemplo, né, Sim. que atende ali pequenas empresas, É. com, né, valores baixos ali, ou até gratuitos, programas gratuitos para poder ajudar, e o pessoal desperdiça essa grande oportunidade. É. Então, fica a dica aí pro pessoal, né? Vamos sempre buscar conhecimento, Exato. buscar entender mais, né? Eu, Tatal, aqui como consultor, também a gente aprende demais com outras Nossa, empresas, né? Com cases, então a gente... eu brinco que a nossa profissão ela é uma profissão tão é, é, grata, ela é uma profissão tão gostosa que a Uhum, gente ganha para aprender, né? exato, Eu tô ganhando para aprender. Mas perfeito. como assim, né? Você é o consultor, vai lá para ensinar. No final Uhum, a gente sempre aprende mais do que uhum, ensinou. É bem isso. curioso isso. É, Você falou dos trabalhos gratuitos que existem muito pelo Sebrae. É incrível a relação de aproveitamento, né? Quanto mais barato ou se for de graça, o aproveitamento daquele empresário é menor. É curioso isso. pois é. Ah, talvez pela falta de comprometimento. Exatamente. Porque parece que o de graça não é tão bom. Mal sabe ele que É o mesmo aquele é profissional. o mesmo profissional. Aquele de graça para ele é o mesmo É, profissional que às vezes fecha um contrato de 100 mil, 200 mil de consultoria com outras empresas. é, Ele não aproveita ali. exatamente. E não por coincidência, nas vezes que a gente visita, as visitas que a gente faz, as consultorias que a gente faz, não por coincidência, aquelas Uhum, empresas que buscam conhecimento são as que têm mais resultado, né? São perfeito. as que têm uma posição melhor no mercado e tudo mais, né? É bem curioso isso. A gente já teve, com certeza você também já passou por isso, a oportunidade de visitar concorrentes diferentes e você Uhum, perceber que o posicionamento dele, o resultado financeiro dele, sim. até o sucesso, vamos É, resumir forma de nisso, gestão, né? ele está intimamente atrelado à gestão, né? Sim. Está Não, intimamente atrelado a ferramentas. eu falo assim, a questão do sucesso da empresa, muita gente considera, né, faz a ligação com as vendas. Então, realmente, né, vender é o coração, é a alma da É, empresa. Se não vender, a conta não fecha, né? é. Então, a primeira coisa realmente é vender. Então, eu sempre falo isso. A coisa mais importante de uma empresa é vender. A segunda coisa mais importante é saber se você está vendendo da forma correta. Porque muitas Sim. vezes a pessoa está ali vendendo, fazendo todo um esforço, tem um faturamento bacana, mas faturamento não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, às vezes, uma empresa, e às vezes a mesma empresa, por exemplo, tem um cliente que hoje fatura mais, vamos dar em números assim, fatura 200 e poucos mil mensal, 214, e 2 anos atrás, quando ele estava faturando 170 e poucos mil, ele estava melhor do que hoje. Ganhava mais. Ele tinha uma lucratividade maior, ele tinha uma eficiência maior. Então, assim, aumentou o faturamento? Aumentou. Mas aumentou também despesas, as coisas ficaram mais caras. Então, às vezes, só por questão de inflação, a gente vai corrigindo preços, valores, seu faturamento vai aumentando. Uhum, Mas também tem a correção das despesas. uhum. Então, o faturamento é um indicador importante que a gente tem que acompanhar, ok? Porém, ele sozinho não gera nada, É, né? É uma miopia total ali sobre o que está sensacional. acontecendo. O faturamento muitas vezes é ego do empresário, né? Exatamente. Ele baixa preço, baixa a margem, come margem, Hum, infla o custo fixo exato. e chega no faturamento É. para satisfazer uma meta que ele estipulou há 2 anos Exatamente. atrás, um ano atrás. Tá, e esse faturamento É tá te igual dando o quê, né? aquele vendedor que também só vende com desconto. É, Vai querer bater a meta, vai vendendo com desconto todo mundo. E a margem, né, vai, é, vai sendo corroída. é, E é isso. Então a gente tem que olhar vários indicadores. A gente tem que ter uma gestão dentro da empresa baseada em indicadores, é. no plural, né? Não adianta só olhar só o faturamento, ou algumas empresas já um pouquinho maior, que tem um pouquinho mais de consciência, fica olhando EBITDA. Então, o EBITDA ali também às vezes é só o ego. Porque você tem que também olhar caixa, ciclo financeiro, que às vezes você Uhum, tem empresa lucrativa, mas você vai olhar seu caixa, você tá sem caixa nenhum apertado. uhum. Então tem que ter uma. Aí entra essa questão da gestão, né, como você falou. Então o ponto era isso. Às vezes não é a empresa que mais vende que é a melhor empresa. Então é a empresa que tem a melhor gestão, conhecimentos dos seus números. Ela Sensacional. consegue ter ali uma eficiência maior. Então você já consegue ter mais margem naquela venda, lucrar mais, gerar mais caixa, tem capital de giro guardado. Então ela está completamente assim, mais saudável do que aquela outra empresa que só quer saber de quanto está vendendo e não faz o resto da É, gestão. é. E assim, infelizmente,
nível nosso de empreendedorismo, né? Os empreendedores brasileiros, eu falo assim que a gente tem dois grandes perfis, que é aquela pessoa técnica, por exemplo, é um médico, é um dentista, um engenheiro, um advogado, Por acaso acabou abrindo um negócio por acaso acabou pelo abrindo. sucesso da profissão, né? Exato, ela sabe fazer uma coisa tecnicamente muito bem, e isso acaba gerando receita para ela. E o outro lado são pessoas que têm bastante coragem, que tem que ser corajoso empreender de fato no nosso país. É assim, então ela tem coragem e sabe vender. Então é uma pessoa boa comercialmente, ela vende. Então qualquer coisa que você der para ela, ela vai vender para você. Então ela também consegue gerar o faturamento. Só que essas duas pessoas, por até uma questão às vezes de sobrecarga de responsabilidades, acaba deixando de lado a gestão financeira. É, E aí, muitas vezes, a gente pega empresas que têm bom faturamento, mas tomaram decisões erradas, eles, ou seja, não aprenderam a fazer essa gestão, não exato. arrumaram os controles, relatórios, e acaba, né, entendendo o que aconteceu. Aquela coisa, estava indo bem, até que, do nada, a gente quebrou. É. Nunca vai ser do nada. Alguma coisa estava errada, só que você não estava tendo a gestão. O que a gente vê muitas vezes é assim, poxa, eu tô precisando, tô apertado, eu vou pegar lá 100, 150 mil de Uhum, empréstimo, capital de giro, sim. Pronamp, enfim. Uhum, Tá, beleza. Vamos fazer uma análise financeira desse uhum, negócio? Na hora que a gente faz essa análise, ele tá perdendo 8 mil, 10 mil por mês. É, esses 150 vão durar em média um ano. Daqui a uhum. pouco você vai precisar de Depois o novo. problema volta, né? Só que aí você vai continuar com um problema e com uma dívida de 150 ou Perfeito, 200 por causa dos juros, né? perfeito. Então, quer dizer, se não fizer essa análise interna e parar para tirar o raio-x, né, o diagnóstico que a Uhum. gente fala, você corre um sério risco de continuar perdendo dinheiro sem resolver o problema, né? Exatamente. A gente fez um exercício bem interessante juntos lá no nosso último workshop que a gente participou. Resolve uma dor, né? E Exato. foi uma dificuldade grande para todos nós consultores, né? Uhum. É, Ter a visão. faz uma análise de uma empresa, quais são os problemas. Aí a gente já disparava uma Uhum. metralhadora de solução, né? Exato. Quatro, cinco, seis. É uma só que vai Qual que é? resolver a maior parte do A problema, dor maior ali, né? a dor maior. É. E muitas vezes o empresário, ele, envolvido operacionalmente, envolvido Uhum. emocionalmente, ele não dá conta de fazer Exato. isso, né? Exatamente, porque é aquela coisa de tá muito perto, né? Você não consegue enxergar, você não consegue dar aquela distanciada para ter uma visão mais completa, holística, sistêmica do É, negócio. Então, realmente, é isso. Uma questão, entender qual é o principal problema. Se você está tendo que pegar dinheiro emprestado, vamos lá. Você pode, assim, ou seja, seu caixa está apertado. Ou seja, você está com problema de geração de caixa. isso é só um sintoma. Esse é um sintoma. Ou seja, por que que está acontecendo isso? E realmente pode ser que, pegando dinheiro emprestado, você resolva esse problema. Você pode, né? Ou seja, eu peguei um dinheiro para ter um capital de giro, pronto, agora eu vou conseguir me organizar, não preciso adiantar parcelas de venda de Uhum. cartões, tal, boleto, antecipar, né, boletos. Então, de repente, realmente, o crédito ali é uma solução, pode te salvar. Agora, mas você precisa ter de novo essa visão clara, estratégica do que está acontecendo. E saber que é essa solução, pegar por pegar, é como você falou. E não atacar o problema, entender de fato onde é o problema, Uhum. daqui a pouco acaba esse dinheiro e você vai ter dois problemas. O mesmo, É, a mesma falta de caixa e uma dívida maior, ou seja, é. vai estar mais estrangulado ainda. E a gente vê empresas que duram 3, 5, 6, 7 anos Uhum, nesse ciclo. né? Porque vai girando muito dinheiro, vai Uhum, liberando crédito bancário, ele vai colocando no bolo ali e vai. Um vai uhum, pagando o outro, dura. Como é que eu durei 6, 7 anos? Você passou 6 anos gerando prejuízo. uhum. Você chegou a 1, 2 milhões de dívida por É. conta disso, né? E uma bola de neve foi aumentando ali, né, em algum momento. É. Então, E não tem jeito. Você falou uma coisa que é muito verdade, né? É muito verdadeira. O faturamento, a gente disse aqui que o faturamento é ego. É uhum, satisfazer o ego do empresário, muitas vezes. sim. Se ele não está atrelado a outro tipo de indicador, ele é cego, né? Ele é míope, né? Uhum, Muitas empresas que a gente vai, aumentou o faturamento de 2024 para 2025 ou uhum, 23, 24 para 2023. sim. Só que deixa de fazer uma análise financeira, valor, faturamento, Uhum, e faz uma análise quantitativa em paralelo. Tá, eu vendo microfone, eu vendi 200 mil de microfone em 2024, eu, 2023 foi 150. Então eu aumentei 50 mil. uhum, Só que o meu microfone custava
vendia por 20 e agora eu vendo por 40, vendo por 30. Uhum. Na hora que você faz um cruzamento entre finanças, faturamento e quantitativo, você vai ver que você vendeu menos, né? É, Só que ele está mais caro. pois é. Por ele estar mais caro, ele gera uma impressão de crescimento. As coisas melhoraram, né? Mas. Não é? É pura inflação, é Exa- puro aumento de preço, né? exatamente. Você pega supermercado, por exemplo, pô, se você olhar só faturamento, solta fogos. Sim. Mas espera aí, Só que a margem de mercado é apertadinha, lá embaixo, pô, né? Até super. você vai tirando fatia por fatia da pizza, do bolo, né? A gente gosta de fazer essa analogia. O que sobra no final é apertado. Então, aí vem a importância de fazer, de novo, ter toda a gestão profissional, né, financeira. Então, qualquer empresa, qualquer tamanho. E eu já peguei grandes empresas que, de novo, faturavam milhões por mês e a gestão é pior do que, sei lá, o seu Zé, a padaria do seu Zé da esquina. É curioso isso, né? O cara, assim, o empresário, no caso, ele tinha de novo, uma capacidade de venda muito boa, network muito forte. Então ele vendia bem, gastava bem também, começou a tirar um prolabore para ele, uma retirada pessoal da empresa, né, uma distribuição de lucros alta, viveu muito bem por muito tempo, mas aí veio um problema, perdeu alguns contratos, abaixou muito ali o faturamento, opa, não tinha gestão, não percebeu o que estava acontecendo, a coisa apertou de vez. Aí procurou a consultoria, aí a gente começou a fazer o trabalho básico de controle de arrumar a casa, porque tem que ter essa sequência. Qualquer empresa, a gente tem que ter, primeiro, controle, para com esse controle a gente poder gerar, fazer gestão, ter, ou seja, relatórios, para a gente conseguir ter os indicadores, para a gente poder ter Uhum, clareza no que fazer. uhum. Então, a gente falou que vendas eu falo, né, é o coração da empresa. Então, gestão financeira, eu gosto de falar que são os olhos da empresa, porque ele dá visão do que está acontecendo. Boa relação. Certo? Então, sem gestão financeira, você até pode andar, você vai andando, mas você tá cego, né? Você tá com um véu nos olhos ali, você pode andar. Não, o primeiro buraco que aparecer, você não vai ver, você vai cair nele. Então, o que foi o caso dele? Tava cego, mas andando bem, tava vendendo, tava fluindo. Primeiro buraco que apareceu, ele caiu nele. Então, quando a gente faz essa gestão, a gente tem clareza estratégica sobre a empresa. E a partir daí, a gente monta um plano de ação, a gente vai pensar o que vai fazer. Também a gente está falando muito assim, às vezes, de problemas, mas às vezes a empresa está tudo ok também, está ótimo. Só que a gente vai fazer um planejamento sobre expansão. Então, ou seja, Crescimento. como que a gente vai crescer? Qual que vai ser a estrutura de capital desse crescimento? É. Que aí vem um outro erro de muitas empresas, que é ter medo do que a gente falou aqui, de empréstimo, fazer uma dívida. É. E aí quer fazer tudo com dinheiro próprio. Aí é outro problema, que você descapitaliza a empresa, às vezes, de uma maneira desnecessária. E você limita o crescimento. E Às vezes você a limita empresa o está crescimento. empurrando o crescimento Uhum, e o dono, por não ter essa coragem de. uhum. Vamos trocar dívida por alavancagem financeira, que é mais É bonito, né? isso, essa é a palavra. Empresário, não é dívida, É. é alavancagem financeira. Dívida é quando você pega o empréstimo para pagar outra coisa, né? Aí realmente você está só aumentando a sua dívida, você está só esticando ela, prolongando. Mas alavancagem financeira às vezes é muito necessária. É. É o que vai te empurrar e que vai te diferenciar muitas vezes da concorrência, né? Exato. E assim, de novo, bem pensado, com planejamento, com essa visão clara. Olha, consigo pagar mensalmente a parcela desse empréstimo e, poxa, isso vai me dar uma vantagem competitiva muito grande. Vou comprar um maquinário, vou aumentar a minha produção, ou Super. vou acelerar a produção, vou entregar mais rápido. Então, é Mudar de importante. prédio, Mudar de né? prédio, ou Às abrir vezes é necessário. uma segunda unidade, uma segunda loja. Quantas empresas a gente vai e aí a gente pega estoque e o estoque está lotado. Isso. E aí você fala assim, tá, o que que nós fazemos, né? Promoção, essas coisas às vezes vai demorar para surtir efeito. Uhum. Já E aconteceu, tem que ser limitado também, não dá pra fazer todo mês promoção, não né? dá, é. E aí você vai banalizar o seu negócio, que aí Exato. na hora que você precisa voltar a preço normal, você perde a Você clientela. acostumou o cliente a comprar com desconto. É. E aí já aconteceu algumas vezes de a gente chegar à conclusão de que é mais fácil você pegar esse estoque, carregar ele e abrir outra loja. Exato. Fiz o. Põe em outro lugar. é, Porque tá tudo preso aqui. Vamos pôr isso num ponto de Uhum, venda visível. Vai ter um custo fixo a mais? Vai ter uhum. funcionários a mais? Vai. Só que o giro vai se pagar e a gente começa a Isso, reequilibrar, né? perfeito. Então, empresários que foram. O negócio obrigou ele Uhum, a abrir outra unidade sem uhum. ele nem querer, Isso. E por alguns conta de negócios gestão de são. estoque. Alguns negócios estoque realmente é complicado de fazer essa gestão, né? Vestuário, calçado, né? Às vezes loja de presentes, que tem que ter bastante opção. Então a gente Tem fala esses segmentos porque você tem que ter tamanho cor. G, GG, P, cor, M, né?
Então, às vezes, acaba realmente ficando estoque para trás e você tem que fazer a gestão disso. Então, ficar muito tempo acumulando esse estoque é dinheiro parado. Você tem que fazer ele girar. E aí, abrir outras unidades é uma estratégia. E aí, também, muita gente fica se perguntando, farmácia, por exemplo. Pô, mas o cara abre uma farmácia uma do lado da outra, todo lado. Um dos motivos é também para dar essa capilaridade, ou seja, gestão de estoque, ter várias lojas um do lado da outra É. ali e tal. No final Então, é o objetivo das franquias, né? É, franquias. barganha na compra, né? Então, exatamente. Você está vendendo mais, você tem mais barganha para comprar, né? Um volume maior, um preço melhor. E você manipula o estoque também, né? Uhum. Se a loja A tá vendendo mais dipirona, eu pego a dipirona que tá sobrando na Na loja outra. B e Perfeito. remanejo, né? É uma carta na manga danada, né? Uhum. Você ter mais de um negócio. Sim, e no caso das farmácias, também tem um outro case que eu acho bem curioso, é que com esse crescimento, uma das linhas de receita que são assim bem relevantes para a farmácia é a publicidade. Ou seja, essas grandes franquias de farmácia, elas começaram a ter propaganda nos próprios aplicativos, eles começaram a ter aplicativo de entrega, panfletinho ali de desconto, aquela coisa. Mais unidades também, mais empresas querem pagar para ter alguma propaganda ali dentro, Uhum. ou aparecer melhor ali em gôndolas. Então você começa a ver que a publicidade, as farmácias estão virando quase empresas de publicidade, porque elas têm, né, muitas unidades, ou seja, É, um CRM muito forte, muitos cadastros de cliente e informação é poder. A gente vê aí claro. Facebook, né, Meta, essas empresas faturando milhões, Google, por conta do informação. Então, até novas linhas de receita a gente consegue criar pensando nessas Sensacional. estratégias. Eu venho do ramo de mercado, né? Eu já trabalhei Uhum, em distribuição, tive dois mercados nessa legal. caminhada. E é muito normal vender ponta de gôndola, vender Exato. espaço, vender ilha, né? Uhum, Como é que você vende? Você recebe dinheiro? Às vezes, mas uhum. a grande maioria é desconto na Desconto. compra. Que não deixa de ser dinheiro, né? É Uh, margem. É margem para você. é margem. Porque nem todo desconto o dono do mercado repassa, né? Uhum, É, então, às vezes, ele compra bem mais barato e mantém o mesmo preço. Então, a sim, margem dele que estica. exatamente. E o que eu vejo nas farmácias é incorporando essa estratégia dos Supermercado. atacadistas, do ramo de alimentação, né? Uhum. Do ramo supermercadista e tudo mais. E eles estão virando, né? Você vê ali, estão vendendo remédio, tá vendendo já barrinha de cereal, tá vendendo Tudo. bebida ali, Red Bull. É isso. Você vê entrevistas com o dono da CIMED, Uhum. o cara é comercial na veia, né, Na cara? veia. É gestão comercial pura. E, por exemplo, e todo o rebrand que eles fizeram da CIMED foi muito importante. Porque, de novo, eles passaram a entender que o negócio medicamento assim, digamos, é a isca, né, da pessoa ir lá. É, Mas você tem que pensar em tudo, não é só, é, não é commodity. é. Pô, se tiver uma embalagem mais bonita, se tiver, né, um foco no cliente, pensar na experiência do usuário, tudo. Aquele batom, tem um batonzinho, né, que é um case também de sucesso da CIMED, né? A mulherada acho que gosta pra caramba de, acho que protetor labial, se eu não me engano, e venderam a rodo. Então, assim, por quê? Porque eles fizeram todo um rebrand, chamaram pessoas especializadas nisso. Não é só farmacêutico, né? Você tem que Uhum, pensar no negócio. Eu falei, é marketing, é. é publicidade. E você começa a perceber que na publicidade, no marketing, olha, dois consultor financeiro partindo para publicidade, né? É, Não tem como falar, não tem como deixar de lado, né? exatamente. A gente tem que saber de tudo um pouco também, né? É, você percebe na publicidade uma coisa bem normal nas redes É. sociais, é você ficar de olho em outros segmentos. Então, por Uhum, exemplo, você fala de marketing, daqui a pouco você está vendo quem fala de finanças. uhum, E o que está dando certo lá, você copia, você se exato. inspira, né? O que eu vejo no ramo farmacêutico, principalmente falando da cadeia de distribuição de cima para baixo, é exatamente essa inspiração no supermercadista, né? Uhum, Nos atacadistas e supermercadistas. Você vê que está virando o mesmo modelo de de negócio, negócio, mesma legal. estratégia de negócio, né? Perfeito. Aquela venda voraz, aquela Uhum, venda de PDV mesmo, né? exato. É você ter o representante que vai até o ponto de venda, mas você fazer o ponto de venda vender, né? Porque Perfeito. não adianta você ter um representante ativo e o ponto de venda tá com mercadoria parada. Você Isso. tem que ajudar o cara a vender, né? O produto não é chamativo, o É, posicionamento dele ali não é legal. justamente. E a gente percebe isso no ramo farmacêutico cada vez mais forte, né? Cada vez Uhum, mais firme. isso. E é super legal. Aí você pensa, quais outros ramos, né? A Nike já faz isso, né? Uhum, A Puma sim. com o Neymar.
Sim. fortalece isso, né? Não, todos, é. Então é uma estratégia de marketing, de distribuição, cadeia de distribuição geral, que é Uhum. muito mais do que marketing, vamos chamar assim, Sim. que ela funciona. Não Uhum. precisa inventar a roda, é só se inspirar, né? E é exatamente, é como você falou, né? É um se inspirando no benchmark, né? Ou seja, as referências. É um segmento Exato, se inspirando no outro. E exato. essa é o ciclo. A vida do empresário tem que ser essa. É, Ele fazer o melhor que ele pode e sempre estar monitorando quem está fazendo bem feito, fazendo melhor do que ele, é, né? Ou seja, para copiar. Então, às vezes eu é. falo assim, tem um pessoal, a gente está fazendo parte da gestão financeira, fala, olha, tem que reduzir um pouco de custo, tal. Não, cara, mas até também pensando até no planejamento financeiro da pessoa física, que a gente também estabelece para o empresário, ó, sua prolabore, sua retirada não pode ser mais do que isso. Então, E com é isso aqui é dificílimo você entrar difícil, nesse assunto, né? é muito assim, sensível, né? Sensível. Então, mas ele, quando a gente mostra o número, ele entende, olha, isso aqui não dá, porque assim, a empresa tem que ser rica primeiro e depois. Então começa a empresa rica e empresário pobre. Não ao contrário. Tem muita gente aí fazendo empresário rico e empresa pobre, caindo aos pedaços. De novo, questão de ego, status. Mas, Eu já disse aqui, às vezes só da gente estacionar na frente da empresa e ver a caminhonetona do cara né? estacionada, você já percebe que tem coisa errada, né? Exatamente. A relação Então, não tá matando a coerente. empresa para pagar a parcela ali do carrão. Mas então, assim, quando a gente define, né, essa retirada, então a gente fala para o empresário. Aí entra também a parte de planejamento financeiro da pessoa física dele. Poxa, cara, mas eu queria viajar e tal. Falei, olha, com esse dinheiro, vamos tentar enxugar, não sei o quê, porque é realmente muito importante para quem é empresário viajar. E viajar já com esses olhos. Ir para alguma outra cidade, país, que seja, e observar outras regiões, o que está sendo bem feito. Né? E mal feito também, né? Pegar essas referências em todos os sentidos. Uhum. Porque dá para a gente adaptar, copiar modelo de negócio, ideias, jeito de falar e tudo mais. Eu acho curioso quando a gente fala de faturamento financeiro e planejamento, né? Legal. Como não dá para fazer financeiro sem planejamento, né? Uhum, E o inverso também é verdade. Não dá uhum. para você pensar em planejamento em futuro se não tiver dados. Primeiro ali, né? Você mencionou aí que o primeiro a gente começa por controle, né? Uhum. Cara, sem controle, não tem nem como a gente dizer, né? Você não vai no médico, ele vai olhar para sua cara. Alguns Acho, fazem. acho que você tá com. Alguns fazem, né? Virose, né? Infelizmente. Acho que é virose. Alguns, infelizmente, fazem. Mas o ideal é me dar o resultado do exame, né? É, Depois do resultado do exame, eu analiso. isso. Então, o que que é o resultado do exame no financeiro? É controle, é dados, né? É Informação. demonstrativo, né? Informação. Informação. É isso. Estoque quantitativo, qualitativo, grupo, subgrupo, curva ABC, Uhum, isso é uma infinidade que você vai entrando ali, uhum. né? Perfeito. Fora isso, é chute, É, é puro chute. Eu brinco com os clientes que sem a gente conversar sobre o número e chegar no número, eu uhum, vou estar chutando igual você. uhum, Depende do jeito que você me falar, você até me convence e eu vou pro seu uhum. lado. Pois é. A gente até pode, em algumas situações até mais emergenciais, fazer algo ali no superficial, né? Não tão fiel, mas tem que ser uma análise inicial apenas, só para saber se realmente não tem algo muito errado, né? Exato. Muito assim, sem. É igual. Porque eu também faço essa brincadeira, né? Nós, consultores, somos os médicos das empresas. Né? A gente está ali para tentar passar os remédios ali, salvar a dor Chegou o empresário, qual que é o seu problema? Qual que é a sua dor? Tá doendo aonde? A gente vai arrumar um remedinho aqui para te salvar, para te curar. Mas. Então a gente até pode fazer um diagnóstico inicial ali para ver se não tem um problema muito gritante, né? Igual você falou, sem exame nenhum, se chegar um paciente ali, você vê que tá amarelo. Você fala, opa, amigo, alguma coisa tá errado aí, o seu fígado aí tem algum problema, você tá amarelo. Não precisa é um exame já, né, Visual. visual, você consegue ver. Então, algumas coisas mais gritantes a gente consegue fazer sem tanto controle, fazendo algumas perguntas. E aí a gente já fala, olha, aqui tem um problema. Mas não adianta, a gente precisa implementar a parte ali de controle, tesouraria, fluxo de caixa. As empresas, às vezes, não sabem para onde está indo o dinheiro, com o que está gastando. Isso não é algumas, é a maioria. Então, assim, o nosso trabalho, ele é extremamente importante, a gente tem muito trabalho a fazer ainda. Então, assim, com a W1 Business, a W1 Business é uma empresa nacional de consultoria. Então, a gente acaba atendendo empresas do Brasil inteiro. Eu, por exemplo, tenho clientes em Minas Gerais, em Fortaleza, Natal, Rondônia, aqui de Mato Grosso. E aquela coisa, só muda
o prefixo ali, CPF, porque os problemas são iguais no Brasil Às vezes inteiro. os números no faturamento, né? É, sim, mas o problema, assim, ou seja, da falta de controle, da falta de visão, é um problema nacional. Porque, de novo, a gente pega a maioria dos nossos empresários, ou são técnicos, ou são bons vendedores. E o gestor acaba não empreendendo. Pessoas bem, às vezes, analíticas, que gostam de fazer gestão, são mais, gostam de pensar antes de fazer, acabam ou ir trabalhando para grandes empresas, ou faz um concurso, sei lá, ou Uhum. não tem o perfil de É, empreender. E às vezes, até por uma falta de capacidade de pagamento também, as empresas não conseguem ter essa pessoa muito boa em análise como funcionário delas ali também. exato. Então, grandes empresas têm essa facilidade, mas pequenas, médias, microempresas não vão nem sempre. Então, a importância nossa, que a gente começou aqui o podcast falando em ensinar, em contribuir, servir, é a nossa missão. É Exatamente. ensinar essa pessoa, que eu sempre falo, depois da consultoria, a gente pode, às vezes, não ter tido tempo ainda de melhorar as coisas, mas no mínimo, você vai aprender a fazer gestão, você tem que entender isso É. aqui. Então, fica o conhecimento, e o conhecimento, ele é Eu, eterno, né? eu nessa caminhada, eu aprendi uma lição, né? Eu, no início, lá no início, 11 anos atrás, Aham. eu queria ser o salvador, o herói. Uhum. Depois que Tatal passou na empresa, resolveu, né? Uhum. Depois eu conheci empresários que nem lembrava que alguém tinha passado lá. Eu falei, Uhum. mas meu Deus do céu, eu Me passei, esforcei ali, tá? eu fiz um baita de um trabalho ali, ele nem É. lembrava que ele já tinha recebido uma consultoria, né? E depois a gente ouve um outro consultor, o outro falando, não, ele começou a fazer isso, isso, isso. E foi exatamente o que você falou, né? Então você fala assim, uma sementinha ficou plantada ali, né? Uhum. Se ele vai lembrar o seu nome, se ele vai lembrar quem falou, Né? no final das contas é ego do consultor. É isso. Porque a gente tem que ter ali uma. Porque senão a gente até fica frustrado, né? Fica, Porque aí não é fica. todo mundo que a gente vai salvar. Mesma coisa que É, médico. Não consegue salvar todas as vidas, ah, infelizmente. Mas a gente depende muito também dessa reciprocidade ali, né? Do empresário. Em é, fazer aquilo que a gente está sugerindo, executar. Muitas vezes a gente tenta, mas é. se o cliente não toma o remédio que a gente fala para ele tomar, Uhum. aí não tem muito o que fazer também. Você que tem entre 15 e 25 anos e faz parte da geração Z e está iniciando a sua jornada profissional agora, essa mensagem é para você. Entra aqui no link abaixo e você vai ter acesso ao Start Pro Geração Z. É o curso que a gente fez específico e dedicado a essa geração que tem tido tantos problemas para adentrar o mercado de trabalho, para conseguir o seu lugar ao sol. A gente vai te ajudar e vai dar o empurrãozinho que você precisa com a preparação que você precisa. Cursos com linguagem direta, com conteúdo simples e objetivo, do jeito que você já está acostumado. Clica aqui e confere. Tá finalizando um mestrado, tanto eu quanto o Regina, minha esposa, Aham. e a gente tem entendido que a consultoria ela está cada vez mudando mais. O Uhum. consultor, ele na verdade, sempre deveria ter sido, mas conforme a necessidade, a gente não deixa de executar. Às vezes a Sim, gente entra e executa, a gente pega a planilha, cria a planilha, faz, sim. alimenta planilha. Planilha, eu brinco que eu sou especialista em uma tecnologia em defasagem, né? Uhum. Planilha tá ficando para trás, né? É, Sistema. mas Então, ainda assim, eu mesmo ainda tenho usa, né? boas planilhas dão Então ganho de muito você sistema. entra no sistema, implanta o sistema, às vezes você faz tudo isso. E no final das contas, esse não é o papel do consultor, né? O Uhum. papel do consultor é pensar, né, cara? Pensar A partir do momento que ele entra no no operacional, operacional. ele começa a ter uma miopia de visão, né? Uhum. Também. É bem curioso isso. Então ele tem que dar dois passinhos para trás, junto com o empresário. O bom consultor tem que saber equilibrar isso aí, senão É, ele fica preso, né? Ele entra na é, armadilha do próprio empresário, ele fica é. preso ali, virando como se fosse um funcionário diarista ali que tá ali de vez em quando e E você pega um empresário que é bom de venda, a receita tá pronta, né? é isso. Ele te convence. Convence, né? Ele persuade como ninguém, né? Exatamente. Mas na hora de ajudar mesmo, de gerar essa mentalidade ali no cliente dele, de ensinar o cliente dele e conseguir realmente pensar soluções estratégicas, aí que a gente não é todo mundo, né? Caio, a gente fala aqui que a gente fala sobre a vida real, né? O empreendedorismo da vida real. Uhum, E hoje a gente fala também sobre o consultor da vida real. uhum. Como consultor da vida real, você tem um atendimento para fazer agora. É, Exatamente. A e nós correria vamos ter que já tá encerrar nosso grande. bate-papo, né, Ah, cara? Uma pena, porque uma tá pena. fluindo bem demais. Exatamente. Já vamos deixar marcado o Vamos, próximo, eu que eu falei, vou te vamos mandar. fazer parte 2, parte 3, Pronto.
Porque falando da vida real, o bom consultor é aquele consultor também com você, teve mercado, é aquele consultor que teve empresa já. Cara, Sabe da dificuldade. Falar é fácil, gente. Fazer, a gente sabe que é difícil, né? Mas aí tem a jogar mais, pra gente falar de fute-mesa. Tem a parte da W1 consultoria que é para pessoa física, sensacional. né? Esse é um baita de Esse um é um assunto. tema extremamente importante. Muitas vezes, quando a gente conserta, vamos chamar esse termo, conserta a parte Pessoa- física, permite o empreendedorismo, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa não se lança porque ela não tem menor condição, né? Uhum. E faz sentido, tá Sim. tudo certo. Precisa organizar internamente. Exato. E a maioria das vezes, a gente está falando aqui de problemas de empresas, o problema é a PF. Ou seja, é o sócio, é o gasto da pessoa física, sem planejamento, sem aquele orçamento definido pelo consultor, pelo gestor da empresa, que não vai atrapalhar a empresa, digamos assim, em termos de lucratividade. Então, essa falta de planejamento da pessoa física gera um reflexo muito grande dentro da empresa. Mas vários assuntos que vamos marcar os Vamos próximos embora. encontros aí para. Qual que é o Instagram seu, da sua empresa? Legal. O meu Instagram é Caio G Cabral, né? @Caio G Cabral. E da W1, pode entrar no @W1 Consultoria. Fechado. Eu vou colocar tudo escrito aqui embaixo. Legal. A W1 Consultoria já aborda todo esse ecossistema, né? Ou seja, pessoa física, jurídica, pessoal que for seguir lá, planejamento, várias dicas. E no meu perfil também, a gente deixa ali bastante coisa para vocês acompanharem. Muito Beleza? legal. Aliás, você tem uma atuação muito boa na rede social com as dicas, obrigado. né, cara? Eu É acompanho isso. demais. A gente vai ajudando do jeito que pode. Eu faço benchmark. É isso, é isso. Eu não tô imitando. A gente tá melhorando, adaptando. Falo que o se benchmark inspirando, se inspirando. É isso aí. Obrigado. Valeu, eu que agradeço aí pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Para vocês que acompanharam mais esse episódio, obrigado. Espero que tenhamos entregado aí bastante conhecimento. Tenho certeza que sim. E até a próxima. Valeu.